Primeira questão de indenização para as terras do Mato Grosso do Sul. Desde 2009, o Ministério da Justiça tem um parecer da possibilidade de indenizar. A ideia é que estes fazendeiros foram, a grande maioria, compraram títulos, foram enganados. Agora, em 2013, o Ministério Público Federal, na sua última reunião, fez um enunciado reconhecendo a possibilidade de indenizar terras indígenas quando o fazendeiro, o suposto dono, foi enganado na aquisição. A título seria nulo e a União, o Estado, teria que indenizá-lo. No orçamento do governo federal tem 50 milhões de reais contingenciados para a questão de indenizações, que não foram liberados. Teve na Câmara Federal semana passada uma audiência pública sobre a questão de indenização. E o vice-presidente do CNA fez parte da mesa. E ele falou, não, mas é muito fácil. Por que o governo não desapropriar terras e dá para os indígenas? E a Sônia Guajajara, que estava presente, falou, a questão não é isso. Deixa o governo desapropriar terras e dar para os pequenos proprietários que são nossas terras. Nós queremos nossa terra, porque a nossa terra é sagrada. A relação com nossa terra é uma relação diferente. Eu fiquei impressionado, os deputados não entenderam isso. Então, que a gente tem possibilidade de indenização, não tem nada que proíbe ela legalmente. E, pelo menos, uma parte do governo sabe disso desde 2009. E quantos mortos tem tido desde 2009? Quando a gente começa a discutir essa questão de indenização em terra indígena, o problema já se coloca, porque, né, é um ponto de interrogar. A FUNAI, como é que faz? Bom, orçamento não tem, né? Know-how para avaliar a terra, não sei o quê. Eu acho meio louco, se você imaginar, cada órgão que tem uma interface com a questão, né, vai avaliar de um jeito, vai, né, regularizar de um jeito, vai ter ou não vai ter orçamento, né? Quer dizer, talvez a arrecadação e a destinação, né, das terras públicas, né, pudesse ser feito por uma única agência. Você poderia ter uma agência, criar uma agência que vai prover. Depois de criada a unidade de conservação, ela passa para o ICMBio, né, e assim por diante. O que hoje está em disputa é o que sobrou do território brasileiro, né? E o Estado brasileiro não sabe direito o que sobrou, não tem um instrumento para poder operar nesse contexto, né? Tem vários e nenhum, né? Não tem estratégia, não tem uma visão, não tem uma disputa, não tem, e ainda por cima, né, tem um governo retrógrado nessa questão fundiária, né, que paralisou as demarcações de terras indígenas, paralisou a titulação de quilombos, paralisou a criação de unidades de conservação, paralisou a criação de assentamentos da reforma agrária, né, e, portanto, está deixando, né, interesses predatórios tomarem uma dianteira imensa em relação à disputa dessa parte do território que ainda está aberto. Não só a parte que ainda está em aberto porque não está destinado, como também, né, o tensionamento dos limites de áreas já estabelecidas, né, mas que hoje estão em risco.